E aí pessoal, metanarrativa, tudo bem com vocês? Galera, nesse vídeo a gente vai tratar, e trabalhar de uma maneira bem resumida e introdutória a vida desse grande homem de Deus, que ele teve influência, ele teve ensinamentos que eles perduraram, e traspassaram épocas e épocas e chegaram até nós nos dias de hoje. A gente vai falar nada menos do que Abraham Kuyper, Abraham Kuyper, que foi esse grande teólogo influente não só no aspecto ou na esfera religiosa, mas também na esfera política, na esfera aí do Estado, de religião e por aí vai, em todas as esferas aí ele foi influente, da educação principalmente também. Então vamos lá, Abraham Kuyper, ele nasceu ali em 1837, ele é filho de um pastor. Seu pai, por sinal, ele é até bem ortodoxo quanto às crenças religiosas, bem conservador nesse aspecto, e ensinou também seu filho nesses meandros. Porém, apesar de Abraham Kuyper ele ter essa familiaridade, ele ter esse ensinamento de berço, ainda assim o Kuyper ele foi uma pessoa que posteriormente, no desenvolver aí da sua vida, ele acabou se simpatizando pelo liberalismo teológico. O liberalismo teológico naquela época estava em seu apogeu e ele meio que seduzia muitas pessoas cristãs daquela época. Uma grande parte de cristãos naquela época foram seduzidos pelo liberalismo teológico, que ele visava tão somente descaracterizar a sã doutrina, ou a ortodoxia cristã. Então, bem, Kuyper era um cara muito inteligente, era um cara que era o tempo todo ocupado por trabalho, tanto é que quando foi em 1861 ele teve burnout, justamente por excesso de trabalho. Ele acabou tendo esse esgotamento mental, físico, e tem algumas pessoas, alguns biógrafos dele que acabam dizendo que em toda a sua vida ele teve pelo menos 3 burnouts, Ele teve burnouts assim, bem sérios, de passar até mais de um ano parado sem fazer nada, só apenas caminhando para poder desopilar um pouco, poder se reorganizar mentalmente e novamente retornar aos seus trabalhos. E quando foi ali em 1862, ele concluiu seu doutorado de teologia, e ele fazia o seu doutorado justamente na Universidade de Leiden. A Universidade de Leiden ela é puramente liberal, por isso de Abraham Kuyper ele ter essa simpatia pela teologia liberal, justamente porque ele estudou, ele era um cara muito intelectual, ao contrário do que a gente pensa hoje, de que um liberal ele só abraça essa teologia porque ele não é um cara inteligente, porque ele é um cara burro, porque está muito na cara, e nada disso. Naquela época, a proposta do liberalismo teológico era bastante sedutor, porque ela visava tão somente o cientificismo. Então, as pessoas elas racionalizavam toda a escritura. Então, por conta disso, aquelas pessoas que eram consideradas bem mais intelectuais, elas acabavam sendo seduzidas pelo liberalismo teológico. E uma dessas pessoas foi justamente Kuyper. Tanto é que a tese de seu doutorado foi defendendo aspectos liberais e contrapondo os pontos de Calvino, do próprio calvinismo mesmo. E isso é bem irônico, porque mais tarde ele vai ser o maior defensor, ferrenho mesmo, do calvinismo. Tanto é que ele mudou para sempre toda a maneira de olhar a doutrina calvinista. Isso é muito bom. E aí ele concluiu, isso ele tinha 25 anos, ele era muito novo. No ano seguinte, quando foi em 63, ele acabou aceitando o convite para pastorear uma igreja na cidade de Bizen. Essa igreja ela ficava ali em uma comunidade rural, bem simples, com pessoas que eram simples, porém essas tais pessoas elas eram pessoas bem fundamentadas doutrinariamente, eram pessoas de uma confessão reformada holandesa.
E isso daí fez com que meio que criasse ali uma certa rixa, né, entre aspas, né, eu estou aqui falando de uma maneira bem chula, uh, entre os ensinamentos que Kuyper ele acabava passando para a igreja e naquilo que a igreja ela cria, né? Então a igreja ela não era seduzida, né? Impressionante isso, que aquela igreja, apesar de conter e ser composta por pessoas simples, ainda assim essas pessoas elas não se deixavam seduzir pelos ensinamentos do liberalismo teológico, né? E outra coisa que foi bem importante, que essas tais pessoas, né, dessa comunidade de fé local acabaram observando em Kuyper, era que ele era cético, né? Apesar dele ter aceito a proposta de pastorear aquela igreja, Abraham Kuyper ele era um cara cético, não era só um cara liberal, porém já se tornara cético. Por quê? O liberalismo ele visa tão somente fazer isso, né? Como eu falei, ele descaracteriza toda a sã doutrina, toda a biblicidade, né? A Bíblia mesmo, ele faz com que você seja bem reducionista quanto à interpretação, até o seu método histórico crítico que eles aplicam é bem racionalizada, bem secularizada. Então, assim, você acaba tendo a interpretação da Bíblia à luz das ciências humanas, à luz das ciências biológicas humanas e por aí vai, né? Você acaba sendo bem cientificista nesse aspecto quando abraça o ponto de vista e a perspectiva, a maneira de interpretar do liberalismo teológico, né? Então, muitas das pessoas elas acabaram se perdendo justamente por conta disso, como por exemplo a questão dos milagres citados na Bíblia. No liberalismo teológico, os milagres eles são apenas aspectos simbólicos ou maneiras de falas, né? Algumas coisas que são bem idiomáticas e não algo que seja realmente literal, metafísico ou sobrenatural, né? Então, assim, eles realmente desconstroem e descaracterizam toda a essência bíblica, né? E assim, quando Kuyper ele se deparou com isso, né? Quando ele se aprofundou nisso, acabou que, por consequência de todo esse ensinamento liberal teológico, ele acabou se esfriando na fé, né? E assim ele se tornou um cara cético. Então ele começou a pastorear a igreja sendo um cara cético, praticamente um ateu, né? Um ateu pastoreando uma igreja. E isso foi algo fundamental para que acontecesse em sua conversão, porque as pessoas elas observarem aquilo em Kuyper e logo elas começaram a orar pela vida dele, né? Tanto é que a conversão de Kuyper ela se dá em 3 fases, né? Justamente uma dessas fases as pessoas da igreja, da comunidade de fé local onde Kuyper ele pastoreava, se juntarem para orar pela sua conversão. Outro aspecto, outra fase se deu justamente porque a sua esposa, né, que ela era realmente uma cristã bem fervorosa, bem firme, ela acabou dando de presente para ele um livro de um avivamentista inglês, né, que é o herdeiro de Radcliffe. E esse livro provocou em Kuyper justamente essa conversão mesmo, né? Fez com que ele fosse bem reflexivo após a leitura, né? Ele começou a se analisar melhor, porque a proposta do livro ela era muito assim objetiva, né? Tem que haver ali 2 caminhos. Ele demonstrava ali, vou falar aqui resumidamente, 2 tipos de homens, né? 2 tipos de pessoas, um que ele iria acabar herdando a vida eterna e outro que ia acabar recebendo sobre si a ira divina, né? O fogo eterno. Então, assim, Kuyper ele acabou se deparando com esse livro e isso provocou nele justamente fervor em seu espírito, em seu coração, né? E ele comenta isso, que esse livro foi o que fez ele realmente tomar aquela decisão. E outra coisa que acabou desenvolvendo para isso daí também, né? Que é justamente o terceiro ponto dessa conversão dele, é justamente o seu próprio pastoreio. Então, assim, a experiência de seu pastoreio naquela comunidade de fé local fez com que ele acabasse se encontrando
com a igreja, né, com a denominação, melhor assim dizendo, a reformada holandesa, né? Então, assim, ele acabou cedendo esse aspecto cético dele, a conversão de sua alma, e acabou cedendo esse aspecto mental dele, né, intelectual, reflexivo, filosófico, do liberalismo teológico, para poder abraçar o reformacionalismo, né, que é justamente a doutrina mais reformada, mais calvinista, né, e isso fez com que o Abraham Kuyper ele desenvolvesse o calvinismo de uma maneira que mudou ela para sempre, né, como eu falei no começo desse vídeo. Até os dias de hoje é ensinado o neocalvinismo, né, justamente porque foi uma maneira de enxergar do Kuyper que ele acabou ensinando outras pessoas, outros cristãos, a poderem aplicar aquilo dali. E o que é? A maneira de você observar a doutrina calvinista não só naquele aspecto doutrinário, né? Porque até então Calvino ele havia formulado todos os seus pontos, a sua doutrina, para um ambiente religioso e eclesiológico. E Kuyper ele viu além disso, né? Ele falou, não, isso é o certo, é o que faz sentido, porém essas doutrinas, esses princípios, eles não podem se prender a essa esfera. Esses princípios eles têm que ser explanados de uma maneira que seja visto por todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os campos, em todas as esferas, né? Daí que surgiu aquele conceito dele de cosmovisão, né? A teoria de esferas de soberania também, né? Todas foram derivadas justamente do calvinismo, né? Tanto é que quando ele foi dar suas palestras, né, as famosas palestras de Stone, lá na Universidade de Princeton, após isso foi quando ele compilou essas palestras e transformou elas em um livro chamado Calvinismo, né? Então, assim, a proposta dele, ele estava diante ali de pessoas cristãs e não cristãs e apresentando para elas uma forma de refletir e de pensar a partir da doutrina bíblica, a partir da doutrina cristã, sobretudo calvinista, como um estilo de vida, não apenas como uma cosmovisão, né, ou apenas uma maneira de pensar, mas uma maneira de ver, né, ver o mundo e aplicar aqueles princípios, entendeu? Então, assim, isso que eu estou falando aqui, é claro, é bem assim, de uma maneira bem resumida, grosso modo, né, bem mais além disso daqui. Então, assim, a maneira como ele ensinou, como ele apresentou o calvinismo, né, é para que as pessoas elas começassem a enxergar a doutrina calvinista saindo desse aspecto mais eclesiológico e ela invadindo todas as esferas da vida, todas as esferas de pensamento, de reflexão, de filosofar, de tudo, né? Você deve olhar a vida a partir dessa doutrina. Tanto é que ele foi um cara que foi muito influente nas outras áreas, como eu disse no começo desse vídeo, né? Ele acabou deixando o seu pastoreio ali naquela comunidade e acabou desenvolvendo aquilo que ele já trabalhava, que era na área política, né? Tanto é que lá por volta de 1901 a 1905 ele acabou se tornando o primeiro-ministro, né, da Holanda. Ele foi uma pessoa que fundou também uma universidade, né, que é a Universidade Livre de Amsterdã, que tem até os dias de hoje. Infelizmente, a universidade hoje ela tem aspectos bem liberais, né? E também ele fundou um partido antirrevolucionário, né? E esse partido antirrevolucionário foi justamente se contrapondo à Revolução Francesa, aos pontos da Revolução Francesa, né? E a pessoa que provocou e foi fundamental para essa mudança também nessa visão da teoria de soberanias das esferas, né? Das esferas de soberania e do antirrevolucionarismo foi justamente Groen van Prinsterer, né? Foi o cara que ele foi meio que um precursor disso daí. Então, foi um cara que acabou provocando isso em Abraham Kuyper e Abraham Kuyper acabou mudando, né? Mudando todo o pensamento e mudando também todas as pessoas, né? A maneira das pessoas pensarem. Ele instigou essa mudança nas pessoas, né?
E é muito interessante a gente aprender sobre ele, para que esses tais ensinamentos dele possam se tornar para a gente uma maneira da gente refletir, da gente olhar e observar a vida, né? Porque realmente aquilo que ele ensinou é algo que é muito válido e aplicado até hoje, né? Ele ensinou que os cristãos eles podem estar presentes em ambientes e em esferas, né? Tá aí porque ele chama de teoria das esferas de soberania, presentes ali a fim de glorificarmos a Deus, né? Então, nós devemos estar presentes não para o nosso próprio engrandecimento, né? Eu vou abordar isso de maneira melhor lá no outro vídeo anterior, que é fazendo a diferença ali da teoria de esferas de soberania e também da teoria dos 7 montes, né? Eu fiz essa diferenciação. Então, é de nós estarmos presentes ali naquelas esferas, a fim de nós glorificarmos a Deus, né? Eu vou explorar isso, isso é o conceito também da graça comum, da antítese também. Eu vou fazer um outro vídeo explicando mais sobre isso daqui, né? Aqui nesse vídeo foi só apenas para a gente falar um pouco sobre a vida de Abraham Kuyper, né? E o mais interessante porque, como ele era um cara de muitos afazeres, era um cara que ele estava o tempo todo não só pensando, como ele estava ali também atuando e praticando, né? Os seus adversários chamavam ele de o monstro de 10 cabeças e 100 mãos, né? Isso é muito massa, porque as pessoas que se contrapõem a ele acabaram percebendo, porque ele era uma pessoa que era intelectualíssima. Então, assim, as propostas que ele apresentava era realmente algo que fazia sentido para as pessoas, entendeu? Era realmente algo que tinha razão, né? Então, ele estava dentro daqueles cargos, ocupando aqueles cargos, não era à toa. É porque, de fato, a proposta que a Abraham Kuyper ele apresentava era realmente uma proposta que fosse válida, né? Então, isso daí que eu apresentei é apenas uma maneira bem resumida de toda a sua vida. É claro, se eu for falar de Abraham Kuyper, a gente vai levar vídeos e vídeos. Eu vou fazer um próximo explicando sobre a graça comum e a antítese, que também é muito interessante da gente aprender, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa biografia dele aqui, que foi algo bem introdutório e bem resumido, tá bom? Deixem sua curtida aí, comentem e também compartilha e se inscrevam aí no canal, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.